abra a Bíblia Sagrada no livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Eu quero pregar nesta noite sobre um tema que Deus me deu, irmãos. É bem verdade. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, né, meus irmãos? E é tanta coisa acontecendo que eu confesso para os irmãos, nós como seres humanos às vezes nos preocupamos. O que será da igreja lá na frente? Né? Quais são as leis que estão vindo aí pela frente? E eu fico pensando que tem muitas pessoas que ainda estão dormindo espiritualmente, irmãos. Vocês acreditam que tem pessoas que desde o início da pandemia, já há quase 2 anos, não pisaram mais na igreja? Então isso aí, meus irmãos, é de nos preocupar, porque a nossa salvação, a nossa esperança está mais próxima do que nós imaginamos. Amém? Jesus está voltando. Então, eu pensando sobre tudo isto, Deus me deu uma palavra para me pregar nesta noite sobre as 4 marcas do Evangelho verdadeiro. Amém? Eu quero pregar sobre a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, porque eu acho que é o melhor tempo para nós pregar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Tempo e fora de tempo, como nunca. Então, os irmãos que acharam, Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler e peço que os irmãos repitam, amém? Vamos lá, bem forte, mesmo com máscara. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E repita mais forte e fale assim: as 4 marcas do Evangelho verdadeiro. Sente glorificando a Deus nesta noite. Que Deus abençoe vocês que estão pela live nesta noite nos assistindo. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Meus queridos e amados irmãos, esse versículo bíblico que nós lemos aqui nesta noite, ele nos fala, ele nos revela, ele nos mostra, ele nos direciona, aleluia, o Evangelho de Cristo para as nossas vidas. A palavra de Deus é o maior bem para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo que nós precisamos. Este livro de capa preta, como alguns dizem, ele fechado é um livro comum, mas ele aberto é a boca de Deus falando as nossas vidas. Glórias a Deus. Dentro desta passagem bíblica, ou por que não dizer dentro desta Bíblia que eu estou segurando em minhas mãos, tem 1189 capítulos, 31.173 versículos, mais de 3 milhões de palavras, e ela nunca se passou. Já foi escrita em mais de 2.454 dialetos no mundo. Tem alcançado muitas nações, tem alcançado muitas tribos, tem alcançado muitas pessoas. A palavra de Deus, ela é muito magnífica, ela é muito poderosa e ela é muito eficaz. Aleluias. O apóstolo Paulo chega até a dizer, e aos hebreus também, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, poderosa em Deus para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Vai até a nossa divisa da alma
e do Espírito, juntas e medulas, glórias a Deus. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala esse versículo bíblico da palavra de Deus, que eu li com vocês nesta noite, ele sabia muito bem o que ele estava falando. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluias. Quando eu olhei esta passagem bíblica, o Espírito de Deus, meus irmãos, me trouxe uma alegria ao meu coração. Por que, pastor Nilton? Porque desde os 17 para 18 anos de idade, eu tive um encontro com Jesus lá no estado do Maranhão. E a partir daquele momento em diante, um ano depois, fui batizado com o Espírito Santo. E a partir dali em diante, Deus me levantou com poder e autoridade para pregar esta palavra, para pregar este evangelho. E a minha alegria foi tão grande quando eu li esse versículo, porque era como se Deus estivesse falando direto ao meu coração e dizendo assim: Nilton, olha só como tu está na direção certa. Olha só como vale a pena pregar esta palavra. Olha só como vale a pena pregar este evangelho. Olha só como vale a pena falar da minha palavra, glória a Deus. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Quando eu olhei para esta Bíblia Sagrada e para esse versículo, eu fiquei feliz. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus levantou a igreja não para pregar uma palavra de um filósofo, não para pregar uma palavra de um psicólogo, não para pregar uma palavra de um cientista, não para pregar uma palavra de um estudioso, não para pregar uma palavra de um teólogo deste mundo. Não, Deus nos levantou para pregar o evangelho de Cristo, que é poder de Deus, aleluias, para a salvação de todo aquele que nele crê, glórias a Deus. Quando eu olho para isso, eu fico alegre. Sabe por quê? Porque esta palavra, ela não volta vazia. Quando você abre a tua boca diante desse altar para pregar a palavra de Deus, ela já sabe a direção certa que ela vai, ela já sabe onde ela vai alcançar, ela já sabe o seu objetivo, ela já sabe o seu propósito. Ela é uma palavra viva e eficaz, aleluias. Eu quero te dizer nesta noite, você que está pela live, aleluias, que Deus está indo com uma palavra direta ao teu coração nesta noite, uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra de força, uma palavra cheia do poder de Deus para te dar graça e unção do Espírito Santo, glórias a Deus. O apóstolo Paulo, ele sabia que esta mensagem bíblica do evangelho de Cristo não era uma mensagem qualquer. Ele sabia que ele foi levantado por Deus para pregar o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. E é muito bem verdade, meus irmãos, que estamos vivendo uma época em pleno século 21, em que muitas mensagens, pastor Moraes, aleluia, nós temos visto ser pregada que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo, meus irmãos, uma época de muitas profecias falsas. Nós estamos vivendo uma época de muita religiosidade. Nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas pregam para massagear o ego, para ajudar as pessoas, para tentar, aleluias, confrontar as pessoas com as suas técnicas e sabedoria. Não, eu quero te dizer que Deus nos levantou não para isto. Deus nos levantou para pregar esta palavra. Deus nos levantou para falar o que tem neste livro. Deus nos levantou para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. E esse evangelho, ele tem o poder de curar, de restaurar, de levantar, de salvar e de levar o homem para o céu. Glórias a Deus, nome do Senhor Jesus. E não era um homem qualquer que Deus levantou para pregar esse evangelho. Era Paulo, que também foi usado por Deus como 40 homens cheios do Espírito Santo. Foram levantados para escrever a Bíblia Sagrada, a mensagem bíblica, o evangelho de Jesus Cristo. 40 homens cheios do Espírito Santo, de cultura diferente, de povo diferente, de nação diferente, de, aleluia, palavreado diferente. Alguns deles eram médicos, como Lucas. Outros eram pescadores,
aleluia, faziam tenda como Paulo. Outros, aleluia, viviam, aleluia, uma vida dissoluta nesse mundo. Mas Deus levantou eles, chamou eles, capacitou eles, salvou eles e deu para eles a mensagem do Espírito Santo para eles anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por que eu quero te dizer isto? É porque Deus também te escolheu. Olha só, quantos são escolhidos por Deus aqui? Quem acredita que Deus te chamou? Quem acredita que Deus te escolheu? Deus te chamou do ventre da tua mãe. Se hoje você está sentado aqui, se hoje você está me ouvindo pela live, é porque Deus tem um propósito na tua vida e Ele quer te usar para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo agora estava na cidade de Roma, e a Bíblia Sagrada fala que Paulo foi durante 2 vezes, aleluias, na 4ª viagem missionária para a cidade de Roma. A primeira vez que Paulo é levado agora para Roma, ele fica 2 anos, irmão Paulo Risoto, ele fica 2 anos ali preso por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Paulo ali, preso no cárcere, foi levado por centuriões, soldados daquela época, romanos, e prenderam Paulo, mas disseram para ele, mesmo preso, tu pode escrever cartas e enviar para as igrejas que tu tem fundado. Paulo tinha fundado, aleluias, muitas igrejas na Ásia Menor, na Ásia Maior, e outras cidades por onde ele passava, ele nos ganhava almas para Jesus, e o nome do Senhor ia sendo glorificado. O número de pessoas salvas ia aumentando, e a palavra de Deus fala que Paulo agora estava ali, aleluia, dentro do cárcere em Roma. E agora ali ele começa a enviar as cartas, aleluia, para as pessoas, aleluia, que conheciam Jesus, e para os líderes da igreja, os presbíteros daquela época. E Paulo mandava uma mensagem de ânimos para ele, dizendo: olha, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, continuem firmes, continuem servindo a Deus, continuem glorificando a Deus, não abandonem a fé. Vem luta, vem dificuldade, vem prova, vem levante, vem acusação, vem também, mas ficam firmes, porque esse evangelho que eu anunciei para vocês, dizia Paulo, ele não é um evangelho qualquer, não é uma palavra qualquer, não é uma mensagem qualquer, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Eita, xaramanachei, caramanai, que coisa linda, irmãos. Mas eu quero nesta noite dizer para vocês que existe 4 verdades, 4 marcas, 4 características desse evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Qual é a primeira marca, pastor Nilton? A primeira marca do evangelho verdadeiro, aleluia, é que a mensagem do evangelho de Cristo é uma mensagem transcendental. Glória a Deus. Ou seja, uma mensagem sobrenatural, uma mensagem de nível superior, uma mensagem que alcança povos, alcança nações, alcança tribos, alcança homens de classe alta, de classe baixa, de classe média, aleluia, alcança o pobre e alcança também o mendigo. A palavra de Deus, o evangelho de Cristo, ele é uma mensagem transcendental, aleluia, ou seja, ele é uma mensagem sobrenatural. Não tem diabo que impeça, não tem inferno que impeça esta palavra de chegar onde Deus quer que ela chegue. Eita, glória a Deus. Pela live, muitas pessoas estão ouvindo esta mensagem, muitas pessoas, quem sabe até em outros países, estão ouvindo a mensagem, aleluia. Então, quando nós estamos pregando a palavra de Jesus, saiba disto, não é uma palavra qualquer, não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem sobrenatural. O Espírito Santo habita dentro da palavra de Deus. Eita, glória a Deus. É por isso que vale a pena ser pregador, irmãos. É por isso que vale a pena nós ser pregador do evangelho de Jesus, porque Deus está em nossa vida, e quando nós abrimos a boca, é a boca de Deus falando sobre a nossa vida, e Deus está curando, Deus está salvando, Deus está libertando, Deus está levantando, Deus está salvando vidas em muitos lugares, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Glórias a Deus. Atos capítulo 1 nos diz a Bíblia Sagrada que Jesus disse assim: olha, eu vou para o céu vos preparar lugar, mas eu enviarei outro no meu lugar, o Espírito Santo, que estará convosco, aleluia, para os
usar vocês para pregar este evangelho. Atos de capítulo de número 12, nos mostra que o evangelho de Jesus, através da vida de Paulo, alcançou muitas cidades da Ásia. Atos capítulo 16, nos mostra a Bíblia Sagrada também, que o evangelho chegou, aleluia, da cidade de Troade e muitas outras cidades também, da Ásia Menor e da Ásia Maior, aleluia. Atos capítulo 23, nos mostra também que a mensagem de Jesus chegou através de muitos discípulos, e não só por Paulo, em muitas outras cidades e regiões daquela época. Que coisa linda, irmãos. E aonde a palavra era pregada, as pessoas se convertiam a Cristo. Aonde a mensagem era pregada, as pessoas sentiam o poder de Deus. Eita, glória a Deus. É por isso que Paulo disse: olha, eu não me envergonho do evangelho de Jesus, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, sabe por quê, meus irmãos? Porque a nação brasileira, a qual nós estamos vivendo, aqui também dentro do estado do Rio Grande do Sul, é a maior nação evangélica do mundo, pastor Moraes. Tem mais de 70 milhões de cristãos aqui nesta nação, mais de 70 milhões de pessoas que acreditaram nesse evangelho, mais de 70 milhões de pessoas que abraçaram o evangelho de Jesus e não larga mais até ir para o céu. Glórias a Deus. Grave isto: a primeira marca do evangelho verdadeiro de Jesus é que ele é uma mensagem transcendental, sobrenatural. Aleluia. Ele não é uma mensagem qualquer de um livro de historinha bíblica. Ele não é uma mensagem qualquer de um estudioso aí fora. Ele não é uma mensagem qualquer de um governador, um presidente, um prefeito. Não, ele é uma mensagem sobrenatural. É por isso que as pessoas olham para nós e dizem assim: olha o bando de louco, olha os fora da casinha, olha lá aqueles que não entendem nada. Eles não entendem, irmãos, aleluia. Mas nós que tivemos um encontro com Deus, nós que já sentimos a presença do Espírito Santo, nós sabemos que esta palavra, ela invadiu a nossa alma, a nossa vida, e nós não conseguimos mais viver sem ela, porque é uma mensagem sobrenatural do Espírito Santo para a nossa vida. E sabe qual é a coisa mais linda, pastor Fabiano? É que aonde esta mensagem do evangelho chega, ela transforma. Aonde ela chega, ela muda o ambiente. Aonde esta mensagem do evangelho verdadeiro de Cristo chega, ela muda a história das pessoas. Se eu fosse hoje perguntar para cada um de vocês aqui a história de cada um de vocês, vocês iam dizer: ah, pastor Nilton, misericórdia, como é que era a minha vida no passado. Alguns eram feiticeiros, outros macumbeiros, outros andavam pelas ruas mendigando, outros viviam maltrapilho pela rua, outros viviam uma vida de depressão, trancado dentro de um quarto fechado, com síndrome do pânico, apavorados. Outras pessoas viviam desesperadas. Alguns de vocês que estão me ouvindo pela live, quem sabe, já tentaram até tirar sua vida, mas de repente, a palavra de Deus, através da vida de alguém, chegou na tua vida, chegou na tua casa, chegou na tua família, e de repente a tua vida foi mudada. Você aceitou Jesus como Salvador. Jesus mudou a tua vida, mudou a tua história, mudou a tua casa. Hoje você está aqui sentado, arrumado, cheiroso, aleluia, e cheio do Espírito Santo, porque esta mensagem é uma mensagem sobrenatural. Glória a Deus. É por isso que o diabo, entenda isto, é por isso que o diabo tenta parar a igreja de pregar o evangelho e não consegue. Não consegue, pastor Fabio. A igreja primitiva, eles pregavam o evangelho de Jesus de casa em casa, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E a Bíblia fala que sempre, durante a história da igreja de Atos dos Apóstolos, o diabo levantava homens, autoridades, pessoas para tentar barrar a igreja do Senhor. É tão certo que chegaram uma certa vez Anás e Caifás para Pedro e João, que tinham sido presos porque pregavam o evangelho, e disseram assim: olha, Pedro e João, se vocês não parar de pregar esse evangelho de Jesus Cristo, nós vamos lançar vocês dentro da prisão e quem sabe vamos até matar vocês. Meu Deus, irmãos,
quando eu li esta mensagem aqui, eu fiquei pensando, é mais ou menos o que nós estamos vivendo nos nossos dias. É o que está acontecendo em mais de 50 nações do mundo. Muitos cristãos, muitos irmãos nossos, pastores, missionários, obreiros, eu tenho que falar esta verdade, estão morrendo por causa deste evangelho, desta palavra. O diabo está tentando colocar uma mordaça na sua boca, está tentando parar a igreja com leis, com decretos e com tantas outras coisas. Mas eu quero dizer uma coisa: nada vai parar o evangelho de Jesus Cristo. Meu Deus, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Nada vai parar esta palavra, nada vai parar este evangelho. Sabe por quê? Porque é uma mensagem sobrenatural. A gente pode estar preso dentro de uma cadeia, mas a palavra vai, o evangelho vai, a mensagem vai, e Deus vai curando, salvando, libertando e batizando com o Espírito Santo e preparando a sua igreja para ir para o céu. Glórias a Deus. Mas a segunda verdade, eu preciso ir rápido. A segunda verdade, ou por que não dizer, a segunda marca desse evangelho de Jesus Cristo que nós pregamos, que a igreja prega, que a igreja crê, é que esse evangelho também, ele é o evangelho da ressurreição de Jesus Cristo. Meu Deus, que coisa linda, irmãos. Essa aqui também é uma das maiores marcas do evangelho de Jesus. É que o evangelho é uma mensagem que nos declara, nos mostra que está viva. É o evangelho da ressurreição. Jesus, ele morreu, ele veio, ele morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: se Jesus não tivesse, meus irmãos, ressuscitado, eu estaria pregando em vão aqui hoje à noite. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria em vão as igrejas abertas. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria em vão dizer que eu era pastor. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria em vão nós colocar um casaco, uma gravata, uma roupa, aleluia, e vir para a igreja dizer que estamos adorando a Deus. Mas eu louvo a Deus que uma das grandes verdades e marcas desse evangelho poderoso é que é o evangelho da ressurreição. Glórias a Deus. Você sabia que existem algumas teorias falsas sobre a ressurreição de Jesus? Eu anotei aqui algumas que eu estudei. Primeiro, tem a teoria do túmulo desconhecido. Os romanos e muitas outras pessoas dizem que o túmulo de Jesus foi uma farsa, era um túmulo desconhecido, não era verdadeiro. Não era verdade que existia o túmulo que colocaram Jesus quando ele morreu. A segunda teoria que existe, aleluia, falsa, é a teoria do túmulo errado. Eles disseram: não, nós colocamos Jesus no túmulo errado. Então quando nós fomos para ver se realmente ele estava lá, ele não estava porque era o túmulo errado. Mentira, irmãos. A terceira teoria falsa é a teoria da lenda. Alguns estudiosos dizem que é uma lenda, é uma história qualquer, que livrinhos de figurinhas mágicas, teorias qualquer, eles acham que isto não é real. A terceira teoria que existe, ou melhor, a quarta, é a teoria da ressurreição metafísica. Ele diz: não, foi uma ressurreição metafísica, ressuscitou só o Espírito de Jesus, mas não em corpo, alma e espírito. Não, meus irmãos, a Bíblia fala que Jesus apareceu 40 vezes para os seus discípulos em carne e osso, dizendo: eu estou vivo e a chave da morte e do inferno está em minhas mãos. Eu estou vivo pelos séculos do século e todo o poder nos céus e na terra estão comigo. Glória a Deus. A quinta teoria falsa que existe, aleluia, é a teoria da alucinação. Eles dizem assim: não, aquela mulher lá, Maria Madalena, ela teve alucinações quando ela foi olhar o túmulo de Jesus.
do desmaio. Eles dizem assim: olha, Jesus ele não morreu, ele só desmaiou para se fazer que tinha morrido. Filhos de Satanás, a palavra de Deus ela não mente, a palavra de Deus é real e verdadeira. Eu creio que está escrito nesta palavra, eu creio que está escrito nesse livro. Se Deus, aleluia, disse que Jesus ia morrer e ressuscitar, eu acredito, e breve a igreja vai subir para o céu em nome de Jesus. Então uma das maiores marcas do evangelho verdadeiro é que o evangelho tem a marca da ressurreição de Jesus. Nós estamos pregando Deus vivo, nós estamos pregando Jesus vivo, nós estamos pregando uma mensagem viva, nós estamos pregando, aleluia, um evangelho que o Espírito Santo habita dentro dele, igreja, glória a Deus. Então eu quero te vocacionar nesta noite. Não pare de pregar esta palavra, não pare de pregar a mensagem do evangelho, não pare de anunciar Jesus, não pare de profetizar a palavra, porque o Senhor está contigo para uma grande obra nesta terra, glória a Deus. Meu Deus. A terceira marca do evangelho verdadeiro de Jesus Cristo é que esse evangelho que nós pregamos, essa mensagem, é o evangelho do retorno de Jesus Cristo em glória. Que coisa linda, aqui uma das maiores marcas que existe, pastor Fabiano, porque nós estamos pregando uma mensagem que nos dá certeza de que breve Jesus voltará. Aleluia. Isso é a maior esperança que nós temos, irmãos. Nós passamos por lutas nesta vida, nós passamos por prova nesta vida, nós passamos por dificuldade nesta vida. Às vezes choramos, às vezes nos alegramos, estamos às vezes por cima da carne seca, às vezes nos sentimos lá embaixo humilhados, somos mal compreendidos às vezes pelas pessoas que não entendem a nossa fé, não entendem, aleluias, a nossa crença. Mas eu quero te dizer uma coisa: alegra teu coração, glorifica a Deus, exalte a Deus, louve a Deus, você que está pela live. Não pare de servir a Deus. Sabe por quê? Porque breve de pouquinho tempo, por um pouquinho de tempo, disse João, aquele que há de vir, há de voltar, glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 51 e 52, diz o apóstolo Paulo: irmãos, eu quero vos dizer um segredo, um mistério. Nem todos vocês, aleluia, irão dormir, mas no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, com o corpo glorificado, e depois nós, os que estivermos vivos, vamos ser arrebatados para as nuvens, e teremos um corpo glorificado. Eita, glória a Deus! Vale a pena você servir a Jesus, crente. Não pare de adorar a Deus, não pare de glorificar a Deus, não pare de pregar esse evangelho, mas faça a obra de Deus enquanto é dia, porque vai passar esse momento que estamos vivendo. Meu Deus. Deus tem uma promessa muito grande para a nação brasileira, irmãos. Deus promete levantar a nação brasileira um grande avivamento.